Olá, boa tarde a todas e todas. Essa é mais uma entrevista da TV 247 e hoje a gente vai falar com um membro do parlamento canadense, o senhor Charlie Angus, deputado do New Democratic Party no Canadá. Essa entrevista é sobre uma situação que vem acontecendo no Canadá e que tem muita relação com o Brasil, uma empresa de papel e celulose chamada Paper Excellence que enganou, de certa forma, autoridades canadenses e que agora tenta dominar o mercado brasileiro de papel e celulose. Para isso, eu chamo aqui Charlie Angus. Mr. Angus, thank you so much. Senhor Angus, muito obrigado por conversar conosco hoje. Muito obrigado por me receber. Esse é um tema muito importante. Mr. Angus, my first question is, you have served... Senhor Angus, minha primeira pergunta é, você atua como membro do parlamento desde 2004, certo? E a Paper Excellence, agora Domtar, atua no Canadá desde 2007. Você pode compartilhar quando conheceu essa empresa e o que inicialmente chamou a sua atenção? To its operation? Well, there's many mill and pulp. Bem, há muitas fábricas de papel e celulose em operação em todo o Canadá. Minha região tinha muitas usinas, a maioria delas foram fechadas agora. Quando a Paper Excellence, como eles se autodenominavam, chegaram, eu não prestei muita atenção. Então eles começaram a adquirir muitos ativos canadenses, muitas das principais empresas canadenses de papel e celulose. E foi aí que os alertas começaram a soar. Começamos a ouvir relatos de que essa empresa era uma fachada para a Asia Pulp and Paper, que fazia parte do grupo Sinar Mas. E então, quando comecei a investigar isso, tornou-se uma questão muito mais complicada de, bem, quem realmente é a Paper Excellence? Quem é o grupo Sinar Mas? Onde eles estão localizados e por que foi tão fácil para eles obterem tanto controle das operações canadenses de papel e celulose e controle das florestas mais que qualquer outro grupo ou empresa do país. Agora, eles são os atores principais e há sérias questões a respeito deles. They are the major player and there's some serious questions about them. And Paper Excellence has consistently stated. A Paper Excellence tem afirmado consistentemente que opera de forma independente da Asia Pulp and Paper, também conhecida como APP. Porém, em 15 de novembro, foi revelado que Jackson Wijaya, proprietário da Paper Excellence, assumiria o controle exclusivo da Asia Pulp and Paper. Você afirmou anteriormente, abre aspas, não acho que alguém teria aberto as portas para a entrada da Asia Pulp and Paper ou para a família Wijaya assumir as operações florestais canadenses se soubéssemos que estavam ligados à Asia Pulp and Paper. Fecha aspas. Você poderia explicar por que acredita que essa conexão teria levantado preocupações? Que questões específicas você vê na APP, especialmente em relação aos interesses canadenses? In relation to Canadian interests. Well, under Canadian law, when a major Bem, de acordo com a lei canadense, quando uma grande estrutura corporativa, primeiro a Domtar e depois a Resolute, que era uma grande empresa do ramo, é adquirida por uma potência estrangeira ou uma empresa estrangeira, é preciso haver uma investigação e tem que provar que isso será benéfico ao Canadá. E de jeito nenhum uma empresa como a Asia Pulp and Paper teria passado nesse teste. Há muitas alegações de más práticas ambientais na Indonésia, alegações que os levaram a perder a licença de certificação florestal, o que é muito importante se você pretende atuar na indústria florestal e ser um grande comerciante de produtos florestais. Há questões sobre se a empresa está localizada na Indonésia ou em Xangai, e se a Asia Pulp and Paper seria uma fachada para uma operação muito maior focada na China. Todos esses alertas deveriam ter sido investigados. Nosso governo foi incrivelmente ingênuo. O governo liberal de Trudeau aprovou isso com base na palavra deles. A Paper Excellence não tem nada a ver com a Asia Pulp and Paper, mesmo sendo a Paper Excellence propriedade do Sr. Jackson Wijaya, integralmente. A Asia Pulp and Paper, uma subsidiária da família Wijaya, e o grupo Sinar Mas, aparentemente em Xangai, é a família Wijaya. As conexões são óbvias, mas o governo optou por ignorá-las. The connections were obvious, but the government chose to ignore it. And
E existe alguma alegação ou investigação em andamento sobre violações ambientais ou abusos de direitos humanos vinculados à operação da Paper Excellence no Canadá? Pergunto isso porque a Asia Pulp and Paper tem muitas alegações tanto no campo ambiental quanto no campo dos direitos humanos. Caso sim, você poderia esclarecer a natureza dessas preocupações? Well, there's certainly a major standoff lawsuit. Bem, há um grande impasse, um processo judicial na província de Nova Escócia, onde tinha uma operação chamada Northern Pulp and Paper. Ela foi encerrada por graves violações ambientais. Eu não posso dizer se essas violações foram ou não resultado da tomada das operações pela Asia Pulp and Paper e a Paper Excellence, ou se era apenas uma fábrica antiga que tinha tido muitos problemas. Mas isso não foi um bom sinal para a chegada dessa nova empresa. E eles estão na justiça com o governo da Nova Escócia. Mas a minha grande questão é, como é possível que uma empresa possa alegar que não estava de forma alguma ligada à Asia Pulp and Paper, quando havia muitas alegações sérias de que as decisões sobre as florestas canadenses estavam sendo tomadas a partir de Xangai, e o governo recusou-se a olhar para isso. Nós pedimos ao Sr. Wijaya que testemunhasse perante a nossa comissão parlamentar para uma investigação. Ele recusou. E agora estamos pedindo novamente. E penso que seria muito inapropriado para um homem que controla uma parte tão grande das nossas florestas se recusar a testemunhar perante o parlamento canadense. Estou muito preocupado com essa situação. E agora que são donos de grande parte das nossas florestas, que medidas o nosso governo irá tomar para garantir que essa empresa atue de acordo com os mais elevados padrões e os mais elevados princípios de sustentabilidade ambiental, protegendo os trabalhadores e garantindo que as nossas comunidades não sejam sacrificadas pelos interesses maiores da Asia Pulp and Paper e do grupo Sinar Mas. Sr. Angus, você descreveu a Paper Excellence como um cavalo de Troia para a entrada da Asia Pulp and Paper no Canadá. Você poderia explicar o que quis dizer com isso e por que acredita que as autoridades canadenses não sinalizaram o vínculo de propriedade entre as duas empresas como um possível sinal de alerta? Como você disse, como é que as autoridades canadenses não perceberam isso? Há uma verdadeira ingenuidade no governo liberal de Trudeau. Eles são os últimos grandes defensores da globalização e do livre comércio. Eles queriam obter um acordo de livre comércio com a Indonésia e por isso optaram por ignorar provas muito óbvias, provas que foram apresentadas em investigações legislativas provinciais sobre a ligação com a Asia Pulp and Paper. Eles optaram por ignorar os documentos que falavam sobre as conexões das decisões tomadas sobre as florestas canadenses a partir de Xangai. Eles ignoraram isso. Eles ignoraram a óbvia árvore genealógica de propriedade da família Wijaya no campo do papel e celulose. E agora estamos em uma situação em que eles admitiram aos reguladores europeus antimonopólios que sim, a Asia Pulp and Paper e a Paper Excellence são basicamente a mesma empresa, porque tiveram que admitir isso aos europeus. Por que não contaram a verdade ao Canadá? Por que eles precisaram agir como um cavalo de Troia para entrar no nosso país? Se eles fossem uma empresa confiável e de alto nível que atendesse aos melhores interesses do Canadá, acho que deveriam ter sido honestos conosco desde o início. Não acho que foram. Acredito que o governo os deixou escapar impunes, mas precisamos de respostas agora e por isso vou insistir em investigações parlamentares e para o próprio Sr. Wijaya vir pessoalmente testemunhar. Não quero ouvir da sua equipe de minions canadenses. Quero saber com o que o Sr. Wijaya vai se comprometer para proteger as florestas canadenses e os empregos canadenses. E como você mencionou anteriormente, no início desse mês, o Comitê de Recursos Naturais do Parlamento Canadense votou pela convocação de Jackson Wijaya para testemunhar. Porém, quando foi chamado pela última vez, como você disse, ele não compareceu. Dadas as preocupações atuais, você pretende intimá-lo dessa vez? Quais questões específicas você gostaria de abordar durante esse depoimento? E uma última coisa, quais são os limites de quanto o Canadá pode impor uma intimação a alguém que não seja cidadão canadense? Someone who's not a Canadian citizen.
Well, these are all very good questions. Bem, essas são todas perguntas muito boas. Temos uma tradição no parlamento canadense de agirmos primeiro de maneira educada e amigável. Por isso, pedimos que compareçam antes de ameaçá-los com uma intimação. Ele não compareceu da última vez, mas deixei claro aos meus colegas da comissão que solicitaria uma intimação legal para o Sr. Wijaya. Temos um parlamento muito partidário, temos comitês muito partidários. Muitas vezes discordamos em tudo, mas todas as partes do nosso comitê estão empenhadas em que o Sr. Wijaya testemunhe. A questão é que, se ele se recusar a deixar Xangai ou a Indonésia e vir para o Canadá, obviamente não podemos obrigá-lo a vir. Mas que tipo de imagem isso passa? Se ele é um bom cidadão corporativo, se ele se preocupa com o Canadá, então deveria se preocupar e respeitar o nosso parlamento e as leis do nosso país e deveria comparecer e ser um homem honesto. Então vou esperar para ver se ele vem. E se ele não vier, soará outro alerta muito perturbador sobre as suas intenções e as intenções da Asia Pulp and Paper. Agora que eles se renomearam em homenagem a uma empresa canadense, Domtar, eles não são a Domtar, eles ainda são Asia Pulp and Paper. Sr. Wijaya, venha ao Canadá, nos mostre quem você é, nos diga a verdade e talvez possamos trabalhar juntos. And maybe we can work together. And finally, in Brazil, Paper Excellence is... E por fim, no Brasil, a Paper Excellence está buscando adquirir o controle da Eldorado Papel e Celulose, uma das maiores produtoras de papel e celulose do país. Os reguladores antitrust brasileiros estão examinando de perto esse acordo. Passando, a empresa controlaria mais de 400 mil hectares de terra no Brasil, uma área maior que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro somadas. Com base na sua experiência com esse grupo no Canadá, o que você aconselharia aos reguladores brasileiros e ao público em relação a essa potencial aquisição? I think this is a really important question. Eu acho que essa é uma questão realmente importante de antitrust, porque o grupo Wijaya controla grande parte das florestas na Indonésia e no Canadá, assim como em outras jurisdições. O Brasil seria um enorme mercado para eles controlarem. Acho muito importante que os reguladores brasileiros sigam as múltiplas entidades corporativas que protegeram essa empresa do escrutínio. Acho que é muito importante que descubram exatamente como essa corporação está estruturada e quem a controla. E se é a família Wijaya quem controla todas essas florestas, então é uma questão para o povo do Brasil. É bom para o futuro do Brasil ter uma família controlando tantas florestas e tanta produção florestal ao redor do mundo? Is this good for the future of Brazil to have one family control so much forest and forest production in jurisdictions around the world? Senhor Engels, muito obrigado pelo seu tempo. Tem alguma coisa que eu não perguntei sobre o assunto e que você acredita que deveria adicionar? I think that's all. Eu acho que foi tudo. Muito bom. Thank you so much. Gente, essa foi mais uma entrevista do Brasil 247. Em breve, a gente está de volta com novos entrevistados. Até!